Isso, doutor Cleiton e doutora Adriana presentes aqui, como de costume, nesse friozinho. Doutor Cleiton, bom dia. Bom dia. Hoje eu tô mascarado, né? Botou uma máscara o homem Hoje aqui. eu tô mascarado. É por prevenção, doutor Cleiton? Prevenção. Tá mais do que justificado. Aliás, se todo mundo tivesse essa consciência, a gente evitava metade de problemas aí, viu, doutor Hoje em dia Cleiton? diminuiu, bom dia, queridos. Tanto o número de pessoas que usam máscara. Ontem eu tive na Faculdade de Medicina ABC, acompanhando o prefeito Paulo Serra lá na assinatura de um termo de contrato entre prefeitura e... Só estava o Osmar Mendonça, De máscara. vice-presidente da fundação, de máscara. O resto nenhum num ambiente de médicos. É cultural, É tão né? desagradável usar máscara, né? Mas é tão necessário. É importante. Foi uma Principalmente quando a consequência gente sente que a gente está É, resfriado. boa. Então é legal porque é um respeito ao Eu próximo. Protege tenho o duas outro, crianças né? em casa, eu tenho que tomar Tá conta corretíssimo, deles. doutor Eles Cleiton. pequenos, Do- aqui é um ambiente fechado, então... Doutora Adriana, bom dia. Bom dia pra todo mundo. E acompanhei, Leandro. Gostou, né? Gostei, Eu vou viu? olha, eu vou te 2 falar. horas também eu, estava acordada também. E eu tava vi lá ali, não, você e eu falando, tava ali caramba. toda hora pensando, eu falei, vou perguntar isso pra doutora Adriana e pro doutor Cleiton. E vi ali toda a movimentação, porque era interessante, ia passando as horas, chegando perto da sentença, e aumentando o número de gente. Sim, Estudante de direito, jornalista, curiosos. É. Só que aí os curiosos, a gente até brincou, que eles não sabiam dessa, que não podia sair e depois voltar. Então o Então, pessoal eles que passou saíam, das 5 voltavam. da tarde, o pessoal começou a ficar enfurnado lá no Fórum de Santo André. Mas é curioso. uma faculdade, né? É um momento importantíssimo para a formação Quando também, eu né? comecei a estagiar, eu estagiei no escritório de criminal, era Olha. direito penal. E aí eu preparava os processos para o júri. Então, as teses, os índices, esses processos antes era processo físico, né, gente? Sim. Eu acho que esse deve ser... Não, 2020, 2020, não é mais. 2020. Mas eram processos, assim, de 20, 30 volumes. 2 Não, mil o de páginas. lá eram E a 5 gente mil fazia, páginas, então, a promotora e a gente falou. fazia Olha que índice, legal. eu fazia índice dos processos, como se fosse um livro, porque daí você separava os depoimentos, a fase de instrução antes do plenário. Eu era apaixonada, Nossa. sou ainda. Me conta Trabalho, uma hein? coisa, como é que é escolhido para se ter, por exemplo, casos como esse, não iguais, né, cada um tem, mas a gente vê, né, hoje em dia você vê tantos assassinatos. Por que um caso vai a júri popular e outro não? São os crimes contra a vida, que a gente chama. Então, por que roubo não vai para júri? Aqui no Brasil, né? A justiça é diferente. Então, aqui, os crimes contra a vida, todos vão para júri. Então, infanticídio, aborto, tentativa e instigação ao suicídio, e o homicídio, que é o mais, assim, que a gente vê mais, né? E tem que ter o dolo. Então, o que acontece? Por que quando acontece um acidente de carro, em que há uma vítima e essa vítima vem a falecer, alguns casos vão para júri. Quando a pessoa tem intenção de matar ou ela assume o risco, que a gente chama de dolo eventual. Então, a pessoa está embriagada ao volante. Ela sabe do risco que ela corre se ela matar alguém, Perfeito. certo? Então, ela vai lá e mata uma pessoa. Ela tem a possibilidade, uma grande chance dela ir para júri. Por quê? Porque ela não, assim, eu não queria o resultado, mas eu assumi o risco dele. Agora, esse ponto... Não, pode concluir, doutor Cleiton. Claro, o objetivo é crime doloso contra a vida. Crime doloso contra a vida, júri. Por que júri? Porque quem é responsável pela nossa existência é a sociedade. Sim. Deixa a sociedade julgar. Então, os jurados que estão lá, eles vão ok. julgar. A intenção daquela pessoa que agiu contra o outro. Eles pra estão poder- representando A a sociedade. sociedade. Isso é importante, A né? sociedade, de forma geral, é que tem que preservar pela nossa vida. Crimes dolosos contra a vida, a sociedade julga. E o senhor tocou num assunto importante, André, Anderson, quem nos acompanha, e você tem uma política... Olha, aconteceu um momento comigo dentro do fórum muito emblemático em relação a isso. Se a gente que é da imprensa ou quem está acompanhando ali na galeria do fórum não pode ter nenhum contato... Quem é do júri, menos ainda. Não pode ter relógio iWatch, não pode ter aparelho celular. Tanto que uma hora eu fui ao banheiro, chegou um rapaz, eu não sei o nome correto, mas era um funcionário, um servidor do fórum. Meirinho. E virou para mim e falou o seguinte:
você pode ir rápido no banheiro, porque quando você sair vai entrar um jurado aqui para usar o banheiro. Então, até para usar o banheiro, Eles não podem são blindados. conversar, Não pode. Não incomunicáveis. pode ter contato entre eles, muito menos com a imprensa. Eles têm uma blindagem. E nesse caso foram 48 horas. Imagine, 48 Sim, horas é sem isso falar mesmo. com família, sem falar com ninguém. Absoluta. E aí... Mas foi embora um determinado momento. Não, da eles vão casa, embora, Mas eles ficam ficam isolados, hospedados num isolados. local que só o pessoal de lá sabe e retorna. É isso. Eles não é podem isso. ter contato. Não tem contato. Nem com a família. Não. Nada. Com ninguém. E assim, e eles são escolhidos num grupo, são 25, né? 25, são sorteados, e ali ficam 7. Então, e é queria te perguntar interessante isso, que doutora. o Como advogado... é que é essa formação? Primeiro, eles fazem um sorteio, então eles têm uma lista de pessoas idôneas. Qualquer um pode ser? Não. Não, a pessoa Tem tem que que ser ser idôneo. maior de idade, É. tem que ser maior de idade, tem que ser idônea, então não pode ter nada que desabone, não pode ter nenhuma passagem na polícia. Então são pessoas, normalmente são funcionários públicos, quem Estudante mais? de direito. É, Eles tentam pegar pessoas que representem a sociedade. sociedade. Mas as pessoas, por exemplo, se inscrevem, eu quero ser Não. júri popular. Aí tem uma lista ou não? É escolhido Ela pode aleatoriamente? demonstrar interesse? É. Pode demonstrar interesse, como não? Eu já fui chamado para júri e eu pedi dispensa. sim. Então Ok. Você chega lá e pede, eu era estudante de direito e tal. Ah, tá, você não é Eles obrigado pedem, a não é ser. obrigado. Não é Mas do obrigado. nada O que pinçaram acontece? você lá. Mas aí Vai ser você o tem que Cleiton. ter um motivo justo. Você não pode chegar e falar assim, eu não quero. Não Ah, quero porque, tá. porque hoje tá chovendo, então não tá afim. Não faz Também não sentido. é assim. É mais ou menos como Entendeu? ser mesário. Como O cara se é, chama para eu ser já- mesário. Mais ou menos. Mais É ou menos. isso. Aí, qual que é o negócio? Então, é formado ali, e daí o Ministério Público pode recusar 3. E o advogado também 3. E qual que é a jogada aí? Os caras veem qual que é o tipo qual que é a acusação? Então, no caso da família, né? Desse caso que a gente está tratando, que o júri acabou ontem, então, o que o Ministério Público vai ver? Quem que representa a família, quem representaria a família? E a defesa, por outro lado, ia falar, olha, é melhor um homem, talvez solteiro, do que uma família. meu Então, Deus. tem toda uma... Pô, é uma trabalho tática de- isso, É, é uma tática. Você analisa É, o perfil perfil, da pessoa. exato. Mas não é remunerado. Não. A pessoa ela ganha Não. o quê? A dispensa do trabalho. Porque na realidade é um trabalho para a sociedade, como Tá. o Cleiton falou. Então, imagina se fosse remunerado. Aí E ia ter tem uma direito lista a folga, infinita. por exemplo, a pessoa ficou 48 horas ali, quase Tem, ininterrupto. Depois tem tem. direito a 2 dias de folga, a É folga... mais ou menos esquema de mesário. De mesário, tá. Você compensa. Compensa. Perfeito. Ok. Aí tem a pergunta que eu mais ouvi lá, gente, que até queria comentar com vocês. Primeiro, e são 2 perguntas embutidas no mesmo assunto. O júri foi adiado 5 vezes. Sim. 5 vezes ele foi remarcado. Cada um por um motivo, mas o motivo que mais se repetiu foi: destituiu o advogado. Sim. Então chegava ali no último minuto, por estratégia, olha, eu quero remarcar o júri, não tem mais motivo, não tem doente, não tem laudo para sair resultado, não tem nada. Então você destitui o advogado, como não dá tempo de você instituir ou nominar um novo advogado, o juiz é obrigado, ele pode até oferecer alguém, mas é difícil um advogado aos 48 do segundo tempo querer pegar um caso desse. E foi o que aconteceu nessa semana, porque dos 5 réus, 3 tiveram o júri concluído essa semana. E os outros 2, os irmãos Jonathan e Juliano, tiveram o júri remarcado para 21 de agosto. Aí a primeira pergunta que fica é: tem uma quantidade de vezes que você pode remarcar? Porque todo mundo fala, é ilimitado, tá? Mas então, por exemplo, se chegar perto do dia 21 de agosto, Fala eles que não virarem tem de novo, advogado de não novo. quero o Cleiton como advogado. Remarca de novo? Remarca. O que acontece? Esse tipo de processo, vamos pensar que no Brasil não tem pena de morte, né? Então, esse tipo de processo restringe a liberdade da pessoa. Então, é muito sério. Então, tem que ter um processo com o devido processo legal, que a gente chama, e a ampla defesa. Então, toda vez que acontece de uma testemunha, tem uma testemunha crucial para o processo, para resolver, ela não aparece, tem que adiar, não tem jeito. E aí, num caso complexo como esse, que são 5 pessoas que são acusadas, a possibilidade de adiar ela é muito grande. Só que isso é bom por um lado e é ruim por outro. Por quê? Porque em alguns casos suspende, que a gente chama prescrição. A prescrição suspende ou interrompe e começa a contar. Então tem que ver para a defesa até que ponto isso é vantagem. Então, o Porque, às vezes, adiamento eles pode ser uma esticam. estratégia. Pode ser É uma não, estratégia. Não necessariamente. Não é nem todo, não é. Pode ser, porque o que acontece? Se você troca, nesse caso que eles trocaram, que apareceram os 2 réus e falaram, olha, a gente não quer mais esse advogado, o que acontece? Pensa que ele contratou por algum motivo, ele não se sentiu mais seguro.
em continuar com aquela advogada, a gente não sabe o motivo. E lembrando Não só, dá fazer um tempo. parênteses, que nesse caso, talvez, eu não me lembro se tinha alguém com o mesmo tempo, mas essa advogada que foi destituída Tava muito estava tempo. desde o 3 começo. Desde o começo. Estava desde o Desde o começo. começo. Talvez eu acho que foi a única advogada, além da promotoria e do Ministério Público, que estava desde o começo no caso. E o que, pelo que eu ouvi, essa advogada ela não queria adiar. Isso, porque eles E pediram eles- para adiar E eles isso. queriam, e eles queriam. Então, o que acontece? A hora que os caras contratam outro advogado, ou entram em contato por algum motivo com outro advogado, o outro advogado, gente, não tem condições de cuidar de 5 mil folhas. Lógico. Ele precisa de tempo. E tempo E se pra você estudar. fala um mês antes, fala, ó, tô trocando de advogado, o juiz não adia. Então, os caras. Então, é uma prerrogativa também do réu falar, olha, eu não estou me sentindo confortável, não estou me sentindo. Não, acredito que eu não vou receber uma defesa justa, então eu quero destituir advogado. Pode ser uma estratégia. Pode ser. Tá, mas a também decisão é do não. juiz. Vou dizer uma coisa. É o juiz que você faz uma Mas solicitação. Não, mas espera lá. A questão Ou não? é que você tem direito à ampla defesa. Então, constitucionalmente, você tem que ser defendido. Como que um advogado, supondo que o juiz Tá. fale não. Como é que alguém vai defender esses dois sem conhecer o processo? Vai ser nomeado um advogado dativo, que é um advogado da sociedade para Tá. defender eles. Esse advogado precisa de um mínimo de Sim, eu tempo, entendo. pra, Estudar senão, o senão ele Qual vai que é o ficar princípio de indefensável. tudo? Qual que é o princípio de tudo? Num processo civil, que eu sou especializado, e a doutora no processo trabalhista, o juiz ele tem que olhar a verdade formal. O que é a verdade formal? Aquilo que está nos autos, no processo, tá certo? Verdade formal. No processo criminal, é a verdade real. A verdade real é realmente descobrir aquilo que realmente aconteceu, independente do que está ou não no processo. Então, por isso que, puxa, faltou uma testemunha. É justificativa para poder adiar um processo? Num processo civil ou trabalhista, o juiz vai avaliar. Num processo criminal, ele tem que adiar. Porque aquela testemunha pode ser definidora do Pode caso. ser a chave de tudo. E ele precisa perquirir a chave de tudo. Ele precisa perquirir a verdade real, realmente, o que aconteceu. então, Mas ele aí- pode aí recusar. tem Se ele uma- entender que é uma testemunha completamente fora do... Não é uma testemunha ocular, que a gente chama, que é o cara que viu. tá. É uma testemunha de antecedentes. Antigamente, há muito tempo atrás, ouvia-se. Testemunha de antecedentes qual que é? É falar que o cara é bacana, que ele não tem passagem. Então, hoje, já não se admite tanto essa testemunha só de antecedentes, que só vai falar bem. Para leigos, vamos lá. A gente tivemos os 3 acusados aí com a sentença proferidas. Ana Flávia, filha, a Karina, que tinha relacionamento estável com ela à época, e o Guilherme, que talvez tenha sido o maior laranja da história, Sim. que entrou aí, meninão na época e tudo. Mas vamos lá. Uma das coisas que chamou a atenção. A promotoria pediu pena máxima, ou seja, que eles. Porque a justificativa da defesa foi, olha, foi um roubo que não deu certo e aí acabou na morte. E as 3 admitiram roubo, mas ninguém admitiu Ah, participar. Exato. Para reduzir a pena, para não se enquadrar no homicídio. Os 7 jurados, ali a comissão do júri entendeu que no caso da Ana Flávia, ela teria sim participado da morte do pai e da mãe, mas não teria participado da morte do irmão, que foi o que o pessoal mais questionou. Então, por isso que a pena dela saiu menor que da Karina. Só que vamos lá, desmembraram o júri. Chega em agosto, o Juliano e o Jonathan viram e falam assim, não, quem matou o fulano de tal foi a Ana Flávia. Não me parece algo, se os 5 estão respondendo pelas mesmas coisas ou muito parecidas, o que vai acontecer no júri de agosto não pode mudar o que foi decidido no júri dessa semana? É isso que eu teria essa dúvida também. Pode falar. Não, Vai impactar. Inevitavelmente vai impactar. Então foi um erro desmembrar. Não entendo que tenha sido, porque o que acontece, né? Eu volto a falar do devido processo legal e da ampla defesa. Pensa que se você não desmembra, vai remarcar de novo os 5 para agosto, que foi remarcado. Isso. Né? Aí chega lá, tem uma testemunha que não aparece, uma testemunha importante, Ok. aí adia de novo. Então, o que acontece? Desmembrar, quem foi condenado, com certeza os advogados que foram, que acompanharam o júri e defenderam os que já foram condenados, vai pedir nulidade. Isso é fato. Por Verdade. quê? Porque eles já foram condenados. E quem pode um pouquinho se beneficiar com isso são os 2 que pediram o adiamento. Por quê? Porque eles já têm as cartas na mesa. Já está translúcido, tudo bem que vai formar um novo júri, mas já se sabe qual é o caminho que será percorrido. E é
instrução já foi Agora, feita. doutor, Então, aliás, existe essa diferença, lógico que para alguns, sim, haverá prejuízo, porque o ideal é que todo mundo seja julgado junto. Porque se mas é a mesma situação... O próprio processualmente advogado falou, falando, né? Que falou. de anulação, né? Foi. agora, mas processualmente prejudicado. falando, não é uma coisa, não é uma falha processual irremediável. E só ver um parênteses para o entendeu? André complementar, ali a gente estava, porque vai para a sala secreta. Aí Vai. na sala secreta foram 133 questões Quesitos. que cada jurado teve que responder. É curioso, ainda fui perguntar, para mim era como se fosse uma prova de sim e não e a pessoa colocava lá. E não é. Não é. Eles recebem como se fosse uma plaquinha, ela coloca virada, então ninguém sabe quem sabe a colocou sim, resposta. quem colocou Claro. não identifica. E tem aquela história que eu falei, então pode ser 6-1, pode ser... Não, diz que nunca vai chegar no 6. Chegou no 4 porque às vezes para quem tá fora foi 4-3, foi apertado. Não significa que foi 4-3, significa que chegou no 4, parou. É a maioria. Então é a maioria. E então foi muito curioso isso e a gente falava lá. Então 133 foram quase 2 horas Muita ali do coisa. momento e o juiz explicando na sala secreta, para a pergunta ficou clara, tanto que para a promotoria o júri não entendeu a Exato. pergunta sobre a Ana Flávia. Por isso que eles Sobre não o colocaram irmão, ela nos né? 3, Sobre nos o 3 irmão. homicídios. E sabe uma questão interessante? A gente vê em filme americano, né, que todos os jurados se juntam, e aí tem aquele debate. No Brasil não é assim, né? No Brasil eles respondem, vão para essa sala secreta, o juiz explica o que está acontecendo, o promotor acompanha e os E defensores salvo engano, me também. corrija se eu tiver, disse que nos Estados Unidos não é por maioria, é consenso, né? Consenso. Você só sai da sala quando tem um consenso. Exato, e quando não tem, adia. Adia. E aqui no Brasil não funciona dessa forma. Aí a minha pergunta é o seguinte: 3 foram condenados, 2 ainda não foram julgados. É vida que segue normal para esses 2 que todo mundo sabe que alguma culpa tem? Eu tô preso. Então, Estão presos, presos. mas Estão estão presos. presos. Os Estão 5 todos estão presos. presos. Então, e aí isso estão remete todos a outra pergunta, porque foi o que eu... No começo eu falo, bom, para quem está em liberdade, justifica a Faz sequência de sentido. adiamento. Sim, sim. Para quem está preso, o que ele ganha impedir o adiamento? Aí a promotoria chegou a dizer lá, é o status de que eu não sou culpado até que prove o contrário. Então eu vou estar no sistema penitenciário, mas para todos os efeitos eu estou ainda aguardando o julgamento. É um esquenta. É isso mesmo? Mas é um só. risco, gente. Mas é um risco. Vocês concordam? Eles estão sendo acusados. Eles estão tiveram presos há 3 advogado. anos. Então, mas eles tiveram uma advogada desde o começo do processo, que sabe o processo inteiro. Na hora que eles falam, quero trocar, vamos remarcar daqui um mês, eles também estão assumindo o risco de você pegar um advogado que não conhece o processo há tanto tempo e que talvez não tenha o conhecimento que ela tem. Então, aquela coisa assim de falar, foi uma estratégia, não foi? Como toda estratégia, tem a coisa boa, né? E o lado ruim. Agora, de fato, eles estão presos já. Então, se foi uma estratégia, eu acredito que tenha sido para... o processo já andou, né? A gente já viu o que vai acontecer e vai dar Vamos uma ver o que vai arrefecida. poder Ou então vai tem dar uma alguma discussão arrefecida. que vão mudar o Código Penal e em 30 Não. dias vai facilitar a minha Não, vida. não vai. Não vai, né? Aliás, um ponto A interessante... própria advogada falou que não. né? O ponto interessante é que o crime foi cometido dias depois de sancionar uma lei Exatamente. que majorou o delito. Então, se fosse condenação, antes, né? a condenação. Então, se fosse antes... As penas Seriam seriam menores. Muitas vezes postergar Olha. pode ser pior. Na minha opinião, nesse caso, tiro no pé. Tiro no pé. Né? Tanto é que a advogada foi destituída. Ela falou, não concordo. Eu não Tem posso... aquela sensação de que o juiz fica mais irritado? Tem isso? Eu acho que a Existe essa sociedade, eu possibilidade? acho que a sociedade fica mais irritada. Eu Sim. fico pensando na mãe e na avó. É um caixão né? que não fecha, né? Na mãe e na avó. Né? Com todo respeito. Coitadinha, né? Tanto é que me parece que o marido suicidou, Morreu né? também, Dois morreu dias também. Depois, né? Isso. Agora no sábado. Horas né? depois, seguinte. horas depois, ele Pois é. desapareceu no sábado. Aí ela estava voltando para a Extrema, porque a dona Mas Vera não se mora sabe em as Minas Gerais. relações, né, do suicídio. Se ele Então, já teria alguns mas- fatores anteriores, exatamente, depressão, se né? teria ligação Ela estava com o voltando, caso. ele estava desaparecido, Mas é aí um vizinho inevitável, né? encontrou ele. Mas imagina, olha A essa família, senhora. né? Mas é um drama que não acaba, né? verdade. Vamos, tá A louco. gente falou da história dela, impressionante, de 2020 para cá. Ela perdeu a filha, Muita perdeu o gente. neto, perdeu o genro. Um outro filho se suicidou no meio do Uhum. caminho. A neta tá presa E e agora o marido morreu. Destruiu a família inteira, Inteira. né? Acabou com a família Inteira. inteira. Não é só aquele núcleo familiar, né? Quem Não. quer os familiares próximos Próximos, também. acaba Acaba Agora com todo imagina mundo, a né? fibra dessa senhora.
Pois Acho é. que vale a pena a gente enaltecer aqui. A Demais. heroína que E com outro detalhe, guerreira, na essa hora é que ela firme, hein? ela foi, vai em toda. ela firme. tinha Vai em sido todas. arrolada como testemunha, eram 14 testemunhas nesse processo, 3 foram ouvidas, entre elas a dona Vera, e no dia, o próprio pessoal da acusação falou, gente, vamos dispensar a dona Vera porque ela não tem condição psicológica. O julgamento começou na segunda, 2 dias depois que o marido dela desapareceu. Sim. Não teve jeito, ela foi participar da oitiva. Ela falou por 20 minutos, relembrando todo o episódio. Quando ela acabou de falar, estava subindo a rampa para ir para as coxias, o juiz pega e fala, olha, a senhora vai ter que voltar porque o sistema Não de foi gravação... gravado. Ai. Não foi Ela gravado. voltou. Mas Ou aí seja, foi- a ferida não mas saiu. aí foi uma Quem tava reação- lá não queria que Não, isso ocorresse, Foi mas uma o juiz falou, reação- tem que olha, fazer. Foi, Olha o que único, loucura. foi o único momento que teve reação unânime lá. Acusação, defesa, a mundo. galeria, Uma toda gente, loucura é questão isso. de humanidade. Pelo amor de Dispensa o Deus. novo depoimento. Todo mundo dispensou. Mas O como juiz vai, falou, né, não, dispensar? tem que ficar gravado. Porque não foi. A senhora aceita. Não Ela tinha. aceitou, voltou Tadinha. e ficou mais 20 minutos Tortura, ali. né? É só uma tortura. Você imagina. É uma Que vida, É, às né? vezes, a justiça sem querer mesmo sendo injusta. É. Ó, Zenaide Alves está mandando um abraço. Luísa Lúcio da Silva está nos acompanhando. Laura Longano está acompanhando. Ah, a Luísa dona teve Laura lá tem também. que Valeu, Luísa. acompanhar, Aliás, né? o pessoal da Um imprensa. abraço pro Wagner Domingues da Silva, que está com a gente. Obrigado, Grande Wagner. Wagner. Niquiba Menezes também está com a gente. Grande Laís Niquiba. Pires Camargo, Lucas Biondi, Marcos Savoy, gente que nos acompanha, nos honra com a audiência no YouTube e no Facebook. Obrigado, Isso pessoal. é bom demais. Valeu, galera. Muito bom. Agora, a gente está falando da pena, dosimetria. E acho que demorou demais. Normalmente o pessoal falava, olha, acabou a sala secreta ali, o juiz vai fazer a sentença, deve demorar 1 hora. Demorou mais de 2 horas ali. Ele normal. foi proferir a sentença 1h20 da manhã. Normal. E aí tem a somatória dos qualificadores, etc. E aí, é a caneta mesmo do juiz? Porque, por exemplo, quando fala homicídio, salvo engano, a pena varia de 12 a 25 ou 12 a 30 anos. Ele pode se ver se ele quer mais perto do mínimo ou mais perto do máximo. Aí é a caneta dele, é o entendimento dele. É o entendimento dele, analisando agravante, atenuante de todos os casos, dentro daquilo que está prescrito em lei. Tá certo? Dos quesitos, né? Esse- Depende, por isso que tem tanto quesito. Porque o quesito não é só, matou, é assim, começa assim, você, fulano, de fato, matou ciclano? Ah, sim. Foi facilitado? Houve motivo torto? Então, para ele chegar às agravantes ou às atenuantes, como o Cleiton falou, tem uma série de perguntas que levam a pessoa a responder. Só para vocês E é terem só uma ideia... quando é a morte que vai a júri popular? A júri popular, sim. Então, naqueles Contra a casos que a vida. gente falou, Crimes dolosos contra a vida. contra a vida, que foi o que o Crimes Cleiton falou. dolosos contra a a vida. Então, Só. é o quê? Homicídio, infanticídio, aborto, tentativa e instigação ao suicídio. Eu estou perguntando isso para vocês, porque no interior teve um caso assim que chocou toda a mogiana lá, eu falo na rádio lá, e é uma coisa assim que o padrasto estuprou a nenê de 10 meses. Não é júri. Nossa Senhora. Se Num fosse- caso desse tinha que ser, né? Se fosse... Mas caso desse acontece, tinha que ser, a gente que é leigo não fica significa, revoltado. mas olha só, um caso que não vá para júri não significa que a pena vai ser branda. Não, porque Sim, a lei sim. tem crime hediondo e tudo mais, né? sim. Então, pode ser uma punição até às vezes mais severa. Sim. Né? Porque até pelos requintes de crueldade, uma série de coisas. Então, não significa. A questão é que crime contra a vida, como o Cleiton falou, é a sociedade que vai tratar E disso. só para ilustrar isso que vocês bem falaram, Cleiton e Adriana, e para quem nos acompanha, até anotei aqui no dia lá. Então, por exemplo, eram 3 réus. Então, por exemplo, o júri tinha que responder o que o juiz chamou de série de cada um dos mortos. Então, por exemplo, no caso da Ana Flávia, que é uma réu, sobre a mãe dela, Flaviana, ela participou dos ferimentos encontrados no corpo da Flaviana. O jurado absolve a Ana Flávia, no caso da morte da Flaviana. Ela teve participação no motivo torpe da morte da Flaviana. Agravante. Foi com requintes de crueldade a morte da Flaviana, outro agravante. Teve recurso que impossibilitou a defesa da Flaviana. Então, isso só no caso da Ana Flávia sobre a mãe. Depois tinha que responder as mesmas perguntas no caso da Ana Flávia sobre o pai, no caso da Ana Flávia sobre o irmão e no caso dos outros 2 réus com os 3 que morreram. E aí isso é só a primeira série. Fora, Exato. então, 133 questões que eles responderam. E aí entra a dosimetria. Centenas. Né? Aí Centenas entra a de dosimetria, entendeu? Então, baseado nisso, no que a sociedade decidiu através dos jurados, que o juiz vai aplicar a dosimetria. Então, é a caneta dele, sim, Sim. baseado E aí nas um monte respostas de dos gente, jurados. viu, André, repercutiu o seguinte: vocês estão colocando aí
que a Karina pegou 74 anos, que a Ana Flávia 61 e o Vai Guilherme ficar 30 na 56. cadeia no máximo. Então, máximo. 40 no máximo, né? A história agora. 40, eles até explicaram. É a história da metade ou 40 anos, o que vier primeiro. É. Mas o pessoal acredita que nem 40 anos. Ó, Suzana von Não Richthofen vai. já tá na rua. Dificilmente. Por que isso? Manda. Porque a pessoa está presa, né? Então, a cada 3, se ela trabalhar dentro do... primeiro tem a questão da lei. Então, você cumpre 1/6 da pena. Hoje, 40% da pena, você já começa a progressão de regime. Então, você entra em regime fechado, depois vem para o semiaberto, depois vem para o aberto. Isso vale para todos os crimes, Isso vale para inclusive todos. os crimes Não. hediondos? Hediondos não. Ah, hediondo não. Não tem progressão de Só que pena. homicídio Ah, tá. não é crime... Homicídio caput, Isso. homicídio simples, não é crime hediondo. Tá. Então, nesse Não, explica caso, isso que eu tenho uma outra apesar dúvida de depois. Tem um monte de agravante, que nesse caso tem, não é um crime hediondo. Então, vai entrar na progressão de regime. Mais ou menos 40% da pena, quando a pessoa cumpre, aí já começa a progressão de Então, porque regime. você explicou da dosimetria, mas essas perguntas, elas não servem para classificar como crime hediondo? Não, tem Não que ter a lei. servem? Não, de forma alguma. Tem a lei que fala dos crimes hediondos. Por que então, esse não é são um crime separados. Você não pode mudar a classificação do crime. Ah, o crime crime hediondo não já só- está especificado. Capitulado. O que é um crime hediondo? No direito criminal, tudo tem que ter previsão legal. Então, eu roubei seu celular aqui, tem lá a previsão legal do que Tá. é roubo. Ah, eu roubo e te mato, tem a previsão legal do que é roubo mais morte. Sim. Tudo tem que ter previsão. E o crime hediondo tem uma previsão daquilo que capitula, configura o crime hediondo. Só um homicídio não é crime hediondo. E Mesmo nesse com o caso- laudo Mesmo com mostrando- todos esses motivo isso. torpe, E mesmo com o laudo crueldade. mostrando que foi Não. porque eles Tava morreram de vivo, traumatismo mas- craniano, Sabe por quê? que depois foram carbonizados, Leandro, não enquadrem hediondo. aí são causas agravantes. São causas agravantes. Essa dúvida eu Então, tinha, porque eu achei que dava para você classificar não como pode- crime hediondo não, por tudo isso. Não, o júri ele serve, como o Cleiton falou, para representar a sociedade, para responder os quesitos. Quem faz a dosimetria é o juiz. E ele não pode aplicar hediondo ou não é. Então Entendi. tem uma lei Aprendi mais uma que hoje. coloca ali Boa. quais são os crimes hediondos e homicídio, que eu vou dizer, o caput, que a gente chama, que é o textinho lá, matar alguém, pena, 6 a 20 anos, este não é hediondo, entendeu? Tá. Então, Uma aula aqui, tá vendo, gente? Tá, Tá vendo? aprendi mais uma Tá aqui. vendo? Anderson, tem mais algo? Pois Não, não, pra mim Cleiton. Pode Fechou. ser critério do juiz, determinar Tá. se é hediondo ou não. Tem que ter previsão legal. Se não tiver previsão legal, não é crime. exato. Não é crime. Tá certo? Aliás, o que você falou foi interessante, porque para começar esse processo tem que ser tem que ser indício de autoria e materialidade. Então tem muito caso que você tem o indício de autoria, mas não tem a materialidade. A prova real, é isso? Prova Então no caso concreta? da Samúdio, lembra dele? Foi, que da Elisa tinha Samúdio. lá o Mas não indício de tinha o corpo. autoria, mas não tinha o corpo. Se não há Então, corpo, o que não há acontece? morte. Exatamente. Então tiveram os critérios que fizeram com que o juiz, aí nesse caso, é o juiz que decide. Quem decide se vai para júri ou não é o juiz. Então tem todo um processo antes do que vocês viram, do que a gente viu, que fala vai para júri ou não, que chama pronúncia ou impronúncia. Tá. Aí pronunciou, o processo vai para júri. Então todo esse caminho, se não tiver indícios de autoria e materialidade, não vai. E Mas esse é lógico que tem outras Foi o circunstâncias argumento que da podem defesa. levar à materialidade. O advogado dos 3 lá, toda hora no psicológico com os jurados, foram nessa argumentação. Olha, ninguém aqui está dizendo que eles são santos. São ladrões, ladra. Todo mundo está confirmando que participou do roubo. Mas como é que a gente pode dizer que fulano ou ciclano matou se a gente não tem nenhuma prova real de quem realmente deu a paulada, de quem tocou fogo morreram no todos, carro, Autoria, de quem fez o quê? autoria. Não tem. Por isso que o advogado quer anular o júri. O júri. Porque, na verdade, tinha que ter uma complexidade absoluta e integral do Pra caso. enxergar o processo Para inteiro. olhar Razão. quem mandou, quem executou, qual parte que o executou, qual parte que o outro não executou. Por isso que tem que enxergar tudo. Agora, a estratégia deles de adiarem, eles já viram qual foi o júri, já viram qual foi a dosimetria, já viram qual foi a pena. Então eles, puxa, agora eu vou jogar um jogo com as cartas na mesa. As cartas já foram exibidas. Então eles se beneficiaram do Óbvio, adiamento. Óbvio. Se beneficiaram. Se pegarem um advogado experiente que vai avaliar isso, ele vai se beneficiar de tudo isso. Né? Então, agora, para o caso em si, para o desfecho do caso, é muito negativo. Né?
para a defesa dos dois, é positivo. Mas para o caso é Pra muito acusação, negativo. né? Porque, você E vê, tanto que veio à tona lá, por exemplo, no dia, o caso da Boate Kiss, que teve o júri anulado, Sim, né? Aham. sim. Da Boate Kiss vão ter que refazer ali o júri. E o princípio é exatamente esse, avaliar a verdade real, o que realmente aconteceu. Perfeito. Tem que saber quem deu a pancada, quem riscou o fósforo, quem levou pro montanhão, o carro que Sabe- explodiu, tem que saber exatamente isso. Se não sabe, vai pedir adiamento, Mas, tinha uma Cleiton, testemunha, tem Eu acho que outra. num caso como esse deve ser tão difícil chegar à verdade real, É, sabe? Porque são demais. 5. Pensa que todo mundo assumiu que roubou, mas ninguém assume que matou. Que só sabe a verdade, o que aconteceu, quem estava lá, né? É impressionante, né? Dificilmente Não, vai ser chegaram a questionar descoberto. no dia a comarca. Olha, se o crime aconteceu em São Bernardo, por que o júri foi em Santo André e não em São Bernardo? É verdade. Chegaram a questionar até isso lá no dia. Tem casos que o júri é transferido. Quando tem muita repercussão numa cidade, acontece um crime bárbaro numa cidade pequena, o pessoal pede, o advogado de defesa, normalmente pede o aforamento, que a gente chama para outra comarca, para não ficar... Porque daí quem são os jurados? Os jurados vão ser daquela cidade, Sim. só que eles já vão estar contaminados pelo que aconteceu e pelas notícias. Aí desloca o processo para outra cidade. É isso. Pra É, ter, tem uma- pra ter a imparcialidade. E tem uma essa questão imparcialidade. conceitual do trabalho de vocês, que eu queria só que vocês falassem rapidinho para a gente encerrar, que não é raro isso acontecer, e nesse caso ocorreu de novo. O pessoal aponta o dedo e diz assim, como é que pode advogado defender bandido? Sabe que matou e tem um advogado lá que está cuidando disso. Quer dizer, o conceito da defesa, a necessidade de todo cidadão ter direito a uma defesa. Eu acho que parte daí, né, para explicar bem para o público que não dá para deixar a pessoa largada lá sem nenhum tipo de defesa, e o próprio advogado que assume um trabalho desse também não é uma questão fácil, né? Sim, é difícil. E você acabou respondendo a pergunta, porque a questão é que todo mundo tem direito à defesa. É isso, né? E a gente não pode... A questão é o seguinte, é que aquele criminoso pague justamente de acordo com a lei Exatamente. aquilo que ele Exato. fez. O advogado está Exatamente. isso. Não é que ele está defendendo o indefensável, mas ele está defendendo que aquele cliente pague o que ele tem que pagar. Nada mais no instrumento meio. da Isso, justiça. isso, O advogado, ele faz parte da justiça. Então, o que acontece? Entendi. Ele é importante na medida em que ele defende... Isso. É lógico que ele procura defender da melhor forma o cliente dele, evidente. Mas ele tem que estar pautado na lei. Sim. Isso, tanto que lá nesses 2 dias do julgamento, nenhum dos advogados de defesa falaram, eles têm que sair daqui andando pela porta da frente do fórum e voltar para o seio da sociedade. Eles foram exatamente nessa linha que Sim. você falou, olha, eu quero que o meu cliente pague, ele é ladrão, ela é ladra, mas não pegou na arma e saiu atirando. Sim. Ele tem que pagar somente pelo que ele crime fez. de roubo. É o que a gente sempre discute. Por exemplo, quando você fala em presídios onde cabem 10 numa sala e coloca 40, aí a sociedade vira e fala assim, lá vai vir os direitos humanos para defender. Tem que vir, porque na verdade eles já estão pagando por o que eles fizeram. Agora, eles não podem ser tratados pelo Estado com ódio. O ódio tem que aplicar a lei. O Estado tem que aplicar a lei. Mas O Estado não pode se vingar. Não, e se Não vinga, é viram verdade? pessoas vingativas, né? Vira fazer. Multiplica a violência. Aí Justiça fica com as ruim próprias pra gente. mãos, né? E se deixar, a gente fica aqui horas e horas. Aqui. 14 horas de programa, igual com as 14 horas de julgamento, programa. Cleiton, obrigado pela gentileza. Adriana, obrigado também, gente. Obrigada. Posso dar só Deve. Tem um menininho, ontem, filho do Jones, que tá sempre aqui com a gente, Noah, fez aniversário ontem. Noah. Ai, parabéns, beijo verdade. pro Quantos anos o Noah fez? fez? Um aninho. Um aninho! Parabéns pro Noah, Obrigado. primeiro aninho! Legal! Obrigado, temos, gente. Temos um bolo que a padaria brasileira. nos mandou. e Ah, que Ah, bom. que Aê, bom. tá vendo? De Muito 70 bem. anos, vamos dedicar Já. ao Noah. Dedicado ao Noah do Jones. Boa! Valeu, Obrigado, gente. pessoal. Obrigado. Obrigado, Obrigado, Silvia. querido. Obrigado, Luiz Obrigado. Fernando, Obrigado. Cícero Paula. Mais um Conexão Jurídica. Se alguém perdeu alguma parte, tranquilo. Assim que acabar o podcast, F5 no computador, atualiza no celular. Você pode ver ou rever a íntegra da entrevista.